Meus amigos, o Flamengo fez um jogo muito digno, muito valente e chegou muito próximo de ser campeão intercontinental, de ganhar um título mundial pela segunda vez. Mas acabou parando nos pênaltis, nas mãos do Safonov, que nem é um goleiro especialista em pênalti, mas resolveu contra o Flamengo virar na hora mais importante o Dida, o Neuer, o Rogério Ceni, o Donnarumma e vários outros goleiros aí que você considera que são pegadores de pênalti. Ele incorporou todo mundo ao mesmo tempo. E aí o Flamengo acabou parando nas mãos do goleiro do PSG, que leva pela primeira vez para a França o título intercontinental, né? Nenhum clube francês até hoje tinha sido campeão mundial. O PSG foi o primeiro a conseguir isso, coroando um ano que é o mais importante da história do clube. E tendo ali o Marquinhos, né, um brasileiro, como o maior vencedor da história do PSG, o capitão que levantou o Intercontinental, que já tinha levantado a Champions, e é o jogador com mais jogos na história do PSG. Assim, é bonito de ver, e acho que foi bonito também de ver os torcedores do Flamengo reconhecendo o quanto o time batalhou, lutou, competiu e como chegou perto, né? E aí fica ali o torcedor entendendo se, putz, será que era melhor ter perdido no tempo normal, na prorrogação, do que sentir o cheiro ali, chegar tão perto e acabar derrotado. O Felipe Luiz falou, cara, talvez eu tivesse preferido perder ali de uma maneira mais larga do que chegar tão próximo e ver ali a possibilidade e acabar escapando pelos dedos. Mas foi assim uma grande final do ponto de vista de emoção, de produto e tudo, um jogo que entregou muita coisa e mostrou toda a maturidade tática e de liderança do Felipe e de que realmente como o elenco do Flamengo é forte. Mas foi ao limite do limite do limite para tentar competir com o PSG, que é de fato assim, um timaço, né? Não é o melhor time do mundo no momento, tá atrás ali de Bayern e de Arsenal, mas é um timaço. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar a notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Eu vou tentar ser breve nesse vídeo, porque o que acontece? Neste momento que eu estou gravando, são 2h42 da manhã, em Doha, a gente chegou há pouco do estádio, foi um dia muito legal assim, para a GTV, foi muito maneiro fazer parte dessa cobertura. Eu nunca imaginava estar no Catar, estar em Doha, eu não imaginava no mesmo ano, já que o ano foi tão especial para o PSG, para o Flamengo, foi muito especial para mim particularmente, aí me permitam aqui comemorar isso com vocês, que alguns aqui me acompanham há muito tempo, mas por 2025 eu fiz uma final de Champions, porque eu ainda estava na TNT, eu fiz a final da Libertadores, eu fiz o jogo que decidiu o Campeonato Brasileiro e fiz a final de Intercontinental viajando para Doha. Então, putz, assim, o que mais eu poderia pedir nesse ano de 2025, que foi um ano de tantas mudanças rápidas, eu não esperava nada disso que aconteceu, mas é isso, estamos aí. E, cara, com relação ao jogo, o Felipe, ele tinha um plano, e eu não sei o quanto esse plano foi bem executado no primeiro tempo, por exemplo, que o Flamengo foi muito machucado, né? O Flamengo não conseguiu jogar, o PSG martelou, fez um gol cedo que acabou anulado, né? Porque a bola saiu ali num erro técnico do Arrascaeta, que fez um recuo ruim, um passe que era um passe de retorno ruim ali, nem para o Léo Pereira, nem para o Alexandro, e uma decisão muito ruim também do Rossi, que acabou entregando a bola de volta, o Doué ajeita de cabeça e o Fábio Ruiz é muito esperto para fazer o que seria um 1-0 muito cedo. Mas o Flamengo escapou, salvo pelo gongo, na bola que realmente saiu. Só que o PSG continuou tendo muito volume, né? Muita posse, roubada de bola no meio o tempo inteiro, o Vitinha tendo muita liberdade de jogar, e o Flamengo não conseguindo trocar muitos passes ali. Tentava, e isso o Felipe elogiou na coletiva, do time tentar jogar, mas não conseguir. Né? O meio-campo com muita dificuldade, o Arrascaeta com muita dificuldade, o Carrascal com muita dificuldade. Escapou ali Plata e Bruno Henrique na linha de frente e muito mais porque eles pressionavam, os únicos que tentavam atrapalhar a saída de bola do PSG e gerar algum tipo de desconforto. Mas o primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim, né? Foi completamente dominado pelo PSG. Assim, que fique claro, tá? O PSG foi melhor no jogo. O PSG, se for olhar, putz, pelo roteiro, o Flamengo, poxa, chegou muito perto, né? 13 anos depois era a chance de um brasileiro voltar a ser campeão do mundo. Tem um roteiro aí. Mas olhando para o jogo, os 120 minutos, depois os pênaltis, o PSG foi melhor, foi mais time porque ele é mais time. A intensidade é outra, a rotação é outra, a qualidade do primeiro domínio, do passe, das tomadas de decisão, mesmo um time que na temporada está abaixo da passada.
Ele, nesse momento, ele faz menos gols e toma mais do que na temporada passada na mesma altura. Não tem o Dembélé jogando a mesma coisa, o Hakimi não estava em campo, né? O Barcola estava no banco de reservas, o Lee saiu muito cedo, o Doué fez um jogo de muita produtividade ali junto com o Kvaratskhelia, mas assim, em alguns momentos, né, não conseguindo levar melhor. Então é um PSG que na temporada tem questões físicas, inclusive. E como o Luiz Henrique trabalha com um elenco muito curto, todas as questões físicas cobram um preço alto. Dito isso, o Flamengo melhora no segundo tempo e o Felipe faz mudanças que melhoram o time. A entrada do Pedro melhora o time, porque mexe com o Bruno Henrique, porque dá mais profundidade, dá mais trabalho para o Pátio, dá mais trabalho para o Marquinhos. Depois, quando ele faz a troca no meio e coloca Saul e De La Cruz, os dois entraram muito bem, aumentaram a rotação do meio, o Flamengo tem um pouco mais de posse, o Flamengo tem um pouco mais de mínimo de controle, e o Flamengo consegue empatar, mesmo com a Arrascaeta fazendo um jogo ruim, porque esse contexto de jogo é ruim para ele, de confronto físico, de pouco espaço entre as linhas. O Arrascaeta não conseguiu ganhar quase nenhuma jogada. A única que ele conseguiu minimamente efetuar um drible, ele sofreu o pênalti do Marquinhos. E aí vem o empate, que recoloca o Flamengo no jogo, muda o anímico do Flamengo. O Flamengo poderia ter virado o jogo. 2 chances com o Plata, mas seguiu tomando apavoro. E o Marquinhos teve a bola do jogo no último lance, praticamente da etapa regulamentar. Na prorrogação, o primeiro tempo do Flamengo da prorrogação é muito bom. O Flamengo tem chance, joga, mas o pneu vai arriando, assim, porque a intensidade do PSG vai te esbaforindo. É um time que erra pouco, apesar de ter errado até mais do que o habitual, né? De passe fora da linha, né? De domínio que não dá, de uma inversão que é longa demais. O PSG errou muito, o PSG não fez um grande jogo. Se o PSG faz aquele tipo de jogo contra um adversário ali de segunda prateleira da Europa e tudo, ele ia passar mais mal. Porque mesmo o Flamengo cansado, com 70 e tantos jogos na temporada e tal, poderia ter ganho o jogo. Mas o PSG foi melhor do que o Flamengo. Isso é claro que fica evidente. As peças mais criativas do Flamengo tiveram muita dificuldade de jogar. O que foi bonito de ver foi a maneira como o Flamengo protegeu a área, né? O PSG é um time que preenche muito a área e o Flamengo não permitiu que isso acontecesse. O Flamengo conseguiu algumas 2, 3 vezes escancarar campo e sair jogando. E quando explorou as costas do Pátio e do Marquinhos, e era o único espaço que tinha, o Flamengo conseguiu situações. Tabelinha ali, Bruno Henrique, Plata, ele tentou no Pedro, depois teve uma outra jogada parecida. Então o espaço era aquele, o Flamengo demorou a explorar aquele espaço. Mas tinha. Nenhum time é perfeito. O PSG tem defeitos, tem problemas. E o Flamengo poucas vezes conseguiu explorar esses defeitos. Dito isso, a postura de entrega do Flamengo, carrinho na hora certa, cobertura, ir até o fim, roubada de bola, avanço. Cara, o Flamengo fez um jogo defensivo comovente. E lembrou, até falei na transmissão, algumas vezes o Atlético do Simeone, né? O espírito do Simeone ali, que treinou o Felipe Luiz. Eu até ia perguntar isso na coletiva pro Felipe e não tive a oportunidade ali, porque, enfim, o nosso carro já estava esperando, tinha outras questões logísticas ali. Eu esperei até o limite, mas não consegui fazer essa pergunta pro Felipe Luiz. E eu queria muito saber o que ele entendia que tinha sido do plano de jogo dele o que foi melhor executado, e imagino que tenha sido a proteção da área, né, e a postura sem bola do Flamengo, e o que não funcionou na visão do plano de jogo dele. E talvez tenha sido explorar pouco as costas da defesa do PSG, talvez tenha sido encaixar pouca bola longa, né, e o Flamengo tem alguns jogadores que fazem isso muito bem, né, o Léo Pereira é um cara de uma bola longa muito boa e tal, o Jorginho também tem e tal. Mas, de fato, o Flamengo, quando vai para os pênaltis, ele está muito vivo para ser campeão. Mas aí perde 4 pênaltis, uma decisão de Mundial termina nos pênaltis 2-1. É muito pouco, né? E o pênalti do Pedro, assim, a não ser que tenha uma imagem que desminta, o que a gente viu, eu não sei se eles traçaram linha e tal, mas o que foi visto é que o Safonov se adianta. E aí o pênalti deveria ser voltado. Eu não sei se tem uma paralaxe ali, uma impressão de que ele tá com o pé fora e eles traçaram a linha e viram que o calcanharzinho do Safonov estava tocando na linha, o que é um preciosismo, mas tudo bem. Eu não tive essa imagem. A imagem que eu tenho me dá a sensação de que era para voltar. E aquele pênalti do Pedro era um pênalti muito importante, porque faria o 2-1 pro Flamengo e jogaria pressão pro PSG. O Saul tinha perdido um pênalti e o Dembélé tinha perdido o dele, né? E aí o Pedro tinha a chance ali de fazer o 2-1 pro Flamengo.
mas não aconteceu. E aí o Safonov, que até hoje, em 37, não, 39, não sei, 47 pênaltis, acho que foram batidos pro Safonov, contando ali sub-20 e tal, o Safonov tinha defendido 6 pênaltis só na carreira. Acho que se contar os do sub-20, tinham defendido 8, no geral, de quase 50 pênaltis. Na final, ele pegou 4. Quase a mesma quantidade que ele tinha pego na carreira inteira. A Clara Albuquerque, minha ex-companheira lá de TNT, falou nos últimos 15 pênaltis batidos contra o Safonov, ele não tinha pego nenhum. E aí chegou na final contra o Flamengo, ele pegou 4. E aí, óbvio, dá essa sensação, o jogador fica, putz, eu cheguei muito perto. E realmente foi quando um time brasileiro chegou mais perto. A gente teve ali o time perdendo por 1-0, o time perdendo por 2-1, né? O Chelsea Palmeiras, o próprio Flamengo perdeu por 1-0 do Liverpool, o Grêmio perdeu por 1-0 do Real, mas ninguém tinha levado para os pênaltis dessa forma, né? Tinha conseguido bater tanto na trave. E se a gente olhar em Mundial, a diferença de europeu para brasileiro, brasileiro, não sul-americano, brasileiro, ela não era um abismo. Olhando todas as decisões, em todos os formatos, estava 10-9. O Flamengo podia ter empatado 10-10. Nesse momento está 11-9 para os europeus. É óbvio que no recorte de 2005 para cá, quando o Mundial muda de figura e quando você tem cada vez mais o impacto da legislação e do dinheiro fazendo diferença, que o abismo está se formando, né? Mas ele ainda não existe em termos de números concretos. Era 10-9, agora está 11-9. E fica essa frustração, óbvio, para o torcedor do Flamengo saber que esteve tão perto e que fez um esforço hercúleo para sobreviver ao jogo e levar para os pênaltis. E acabou não adiantando. Mas é para aplaudir o Flamengo e é para aplaudir o PSG, que ganhou justamente, assim. O PSG foi o melhor time. O roteiro poderia ter premiado o Flamengo, que resistiu e sobreviveu, poderia. Mas o melhor time e a melhor atuação e quem chegou mais perto da vitória foi de fato o PSG. Acho que isso não tem muita dúvida, né? Se inscrevam aí no canal de novo, toque na notificação, deixe o seu like, me siga lá nas redes sociais e é nóis. Como eu tô do outro lado do mundo aqui, já são quase 3 horas da manhã, não tinha a menor condição de eu botar imagem, não sei o que. Só em um vídeo tá indo pro ar, eu já tô achando bom. É nóis. Até a próxima.